Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do EvexCast. Hoje o nosso 46º episódio, olha só como passa rápido. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, né, André? O Bruno é um convidado especialíssimo, né? Uma pessoa que a gente aprendeu a gostar, né? Criamos aí um relacionamento através lá do BNI e é um grande empresário que vai conversar com a gente aí sobre um tema muito importante para você, empresário e empresária que está aqui acompanhando o nosso EvexCast, não é isso, Valéria? É isso. E pessoal, por que a gente convidou o Bruno para poder estar aqui com a gente, né? O Bruno, a gente já conhece ele, tem relacionamento com ele através de grupos de networking, de empresários, mas o Bruno, ele já prestou serviço, né, para duas das empresas nossas aqui do grupo, e a gente conhece o trabalho do Bruno, né, e é um trabalho muito importante que muitos empresários não conhecem, não sabem, né, Bruno, muitas vezes que tem. E a gente quer falar sobre a importância, né, do seu cliente oculto, desse tipo de trabalho, de pesquisar os clientes. E é isso, Bruno, se apresenta aí para a turma, fala um pouquinho, né, de você, quem é você. Combinado, muito obrigado aí pelo convite, né, gente? Realmente conheci eles, são mega empresários aí também, é um prazer participar aqui. Sobre eu, né, eu sou empresário, sou CEO e um dos cofundadores da Seu Cliente Oculto, é uma empresa que já tem 4 anos no mercado. Somos a única empresa hoje de Minas 100% especializada no serviço de cliente oculto e a gente vem fazendo esse trabalho aí para empresas de diversos segmentos. E o que é cliente oculto, né? Só para explicar, uma metodologia em que a gente faz uma pesquisa, a gente seleciona e treina uma pessoa para avaliar a experiência do cliente de forma anônima. Então ela pode ser de forma presencial, de forma online, avaliar aplicativo, delivery, pode ser utilizado para avaliar concorrência também. E o muito bacana é que a gente tem hoje na nossa plataforma mais de 120 mil clientes ocultos cadastrados. Então são 120 mil pessoas que têm interesse em fazer essas avaliações e aí a gente direciona quem que é a persona ideal para fazer determinado tipo de avaliação. Então se for para avaliar uma loja, por exemplo, segmento feminino, vai ser uma mulher que vai avaliar. Tem projeto que é para aposentado, tem projeto que é para pais de 2 crianças. Então a gente tem toda essa base ampla, atuamos hoje a nível Brasil, justamente para a gente conseguir atender empresas de diversos nichos e de qualquer localidade também aí do país. Bacana, Bruno. Então, vamos lá, deixa ver se eu entendi bem, né? A gente já contratou o seu trabalho, mas são 120 mil pessoas no Brasil que fazem o papel de cliente oculto para poder levantar aí como que as empresas estão funcionando, qual a qualidade do atendimento, olhar também a concorrência, né? Então, fala pra gente um pouco assim de algum case, alguma coisa legal que você pode contar para a nossa audiência, o que aconteceu, que resultado que teve. Fala pra gente aí como que o empresário e empresária que está nos ouvindo aqui pode usufruir do seu trabalho e se beneficiar com ele. Não, com certeza. Tem diversos cases, né? A gente acaba que no dia a dia o funcionário não sabe que quem está avaliando ele, que aquela pessoa que chegou na loja é um cliente oculto. Então ele vai acabar tendo o mesmo comportamento que ele tem com qualquer tipo de cliente e aí a gente acaba descobrindo, né, tudo que acontece realmente na empresa. A gente até brinca aquele quadro do Fantástico, né, que o dono ia para dentro da empresa Sim. E que ele descobria tudo que acontecia. É parecido com isso, só que não é o próprio dono. É uma outra pessoa que vai contar com a visão do cliente. Então já teve cases, por exemplo, né, do cliente chegar numa loja e o vendedor está deitado no sofá. Então assim, isso tudo chega até o dono. E a gente até gosta de falar, né, uma coisa importante, que o cliente oculto não é só para punir o funcionário. Claro. Lógico que tem alguns casos que acaba que pega coisas extremistas, mas o cliente oculto, ele é muito utilizado para premiar. Então diversas redes que fazem conosco, eles dão uma premiação ou para a melhor unidade da franquia ou então para o melhor vendedor com base no cliente oculto. Então um exemplo bem legal é em restaurante. Tem restaurante que usa e fala assim, ó, se o garçom oferecer entrada, prato principal, sobremesa, o vinho, o cafezinho, no final da avaliação o cliente oculto dá 50, ele se identifica e dá R$50 para o garçom, por exemplo. Então é uma campanha de incentivo que vai fazer com que todos os garçons
ofereçam tudo para que o cliente, para que ele receba o valor do cliente oculto. Então pode ter um no mês, mas os funcionários vão oferecer para todo mundo esse tipo de situação. E o funcionário não sabe que dia que vai ter. Não sabe. E assim, muito bom isso. O muito legal é porque assim, se ele pega e ele atendeu o cliente oculto, ele fica super feliz, motiva ele de fazer mais vezes e os outros funcionários que estão em volta também. Então eles ficam assim, nossa, eu quero atender um cliente oculto. E se ele perde, aí ele não esquece, né? Vocês entendem muito bem aí de tudo relacionado à mente humana, mas o erro é algo que a gente não esquece. Aí a gente fica mais focado ainda para que aquilo não se repita. Então é uma situação super interessante e a gente já pegou também case em que o cliente oculto ia até o local procurando a marca e o vendedor oferecia o concorrente. Então isso daí, infelizmente, né, é uma prática comum. Sim. A gente já pegou o vendedor oferecendo produto concorrente. Quando a gente fala de carros, aí já teve oferecer, vender carro e comprar carro. Se eu fosse cliente oculto, aconteceu comigo semana passada. Aconteceu? Aconteceu. Não, tem umas 2 semanas. Num posto de gasolina, você lembra? Que o frentista falou assim, moço, ali da frente tá mais barato. O posto da frente tá mais barato. Agora imagina, né? Você como dono, escutar que o seu vendedor, seu frentista ali, ele tá oferecendo concorrente. Sim. Gente, é pra chorar, né? É de doer. A gente que é empresário, eu saí de lá do posto, falei com a Valéria, falei assim, meu Deus do céu, imagina, né? O dono não tem nem ideia de que isso possa estar acontecendo dessa maneira, né? Sim. Por que aconteceu isso? Porque tem aquela coisa se você vai pagar com cartão de crédito é mais caro, se você vai pagar com dinheiro ou débito é mais barato, né? Aí eu tinha visto o preço da gasolina que estava lá no posto, estava naquele preço que era para pagar com dinheiro ou débito, né? Eu queria pagar no cartão de crédito. Ele falou, o ali da frente não cobra diferente não, e o preço é mais barato que o nosso. Gente do céu. Infelizmente acontece isso, né? Sim. Então, aí o seu trabalho, numa hora dessa, vai levantar esse tipo de coisa, como também a parte do bom atendimento que vai ser premiado, né? Que bacana isso, muito legal. E isso. aí várias redes, né, até incluem hoje o cliente oculto na PLR. Então assim, né, se a loja tirou, no caso de franquias, uma nota acima de 90% no cliente oculto, aquela franquia vai ter um desconto de royalties. Se o NPS da loja está muito bom, aí eles vão ganhar um pouco mais na PLR. Então é um fator hoje, né? A experiência do cliente é um assunto que está totalmente em alta. As empresas sabem da importância de você tratar bem o cliente. Então por isso que todas elas estão usando, né, a metodologia de uma forma para acrescentar. Eu vim do segmento de consultoria também, né? Antes eu já trabalhei muito tempo. E lá a Escola do Falcone a gente aprende muito PDCA. Sim. Então o cliente oculto, ele acaba sendo uma metodologia totalmente voltada para o PDCA. Porque você usa essa parte do C, né, de checar se realmente o treinamento que você deu para a equipe está sendo executado ou não. As empresas que nos contratam recebem um plano de ação, então a gente já sugere para ela, olha, acho que você deveria treinar mais nisso, você devia alterar isso aqui nas suas redes sociais, que você vai melhorar a experiência do cliente. Ela age corrigindo os erros, depois faz tudo de novo e volta em todo o ciclo do PDCA. Então é muito interessante a sequência do trabalho. Principalmente se a empresa faz de maneira constante, ela consegue entrar num ciclo de melhoria contínua que é muito bacana e atinge todos nós que somos os clientes. Pois é, e olha só, gente, nossos empresários que estão aqui ouvindo a gente, né? O Bruno foi trazendo aqui algumas siglas que pra gente que trabalha aí com mentoria, Bruno que já foi consultor e trabalha com cliente também, é muito tranquilo. Mas a gente, Bruno, sabe que tem muitas pessoas que às vezes estão nos ouvindo aqui e que falam, o que é isso, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui um bate-bola só para a gente poder explicar, né? André, o que é o PLR para os nossos ouvintes? O PLR é um programa de participação nos lucros ou resultados, né, da empresa. Normalmente o PLR é feito através de um acordo, né, com o sindicato da classe. Então, dependendo do segmento que o empresário, que a empresa dele está incluída, ele tem isso via sindicato. Outras empresas, a própria empresa faz, mas ela precisa homologar o acordo do PLR. Se for PLR, né? Quando é PLR oficial, né, que a gente fala que é o PLR institucional, bem, né, divulgado e tal, tudo mais, é importante fazer esse registro num acordo, numa convenção coletiva da empresa.
né? Bacana. O que mais? E assim, é importante, porque é importante, né, a gente esclarecer o pessoal. E Bruno, você falou alguma coisa né, aliás, muito importante sobre isso, que é porque muitas vezes o empresário, primeiro, ele acha que os funcionários estão atendendo bem, estão cumprindo ali, né, as normas e procedimentos que precisa para o negócio, e muitas vezes pensam que não precisa investir tanto em treinamento, em desenvolvimento das pessoas, e através do seu cliente oculto, né, desse tipo de ferramenta de pesquisa, ele consegue, né, detectar e ver realmente o que está acontecendo ali no dia a dia, principalmente quando são negócios que o dono não consegue estar ali vendo o tempo todo. E isso é fato, a gente sabe, gente. Eu que trabalho aí no ramo de varejo há 34, quase 35 anos. É muito diferente se a gente não tiver uma equipe bem treinada, motivada e engajada, que trabalhe da mesma forma quando o dono está perto e quando ele está longe. Então é uma maneira, né, bacana de medir isso e levar para o resultado, né? E outra coisa que você falou, que eu queria aí que a gente falasse, e aí o Bruno é expert nisso, que é no NPS, né? Explicar aí também para a turma, né? O que é o NPS, a importância disso. Não, combinado. O NPS é essa pergunta que está muito na moda agora, né? Numa escala de 0 a 10, qual a chance de você indicar a empresa para um amigo ou familiar? Então ela é muito importante porque ela acaba medindo a lealdade daquele cliente. Então quem dá nota até 6 é um detrator da marca que vai falar mal da marca para várias outras pessoas. Quem dá nota 7 ou 8 é um neutro e quem dá nota 9 ou 10 é um promotor da marca. Quem vai falar bem da sua marca para várias outras pessoas. A gente tem um número por baixo de que cada promotor costuma falar bem da sua marca para mais 4 pessoas e cada detrator fala mal para a marca para pelo menos mais 11 pessoas. Então o detrator acaba atingindo muito mais do que o promotor. Sim. E aí isso, né, nos dias de hoje, com redes sociais, esse número está aumentando ainda mais a importância. Para vocês terem ideia, teve uma empresa que nos contratou, ela nos ligou numa segunda-feira, 10 horas da manhã, e falou assim, ó, a diretoria viu um post no Twitter falando mal da gente, que a empresa estava falindo, que ela estava quebrando, e eu preciso que você rode um cliente oculto até quarta-feira, porque está dando repercussão muito negativa. A gente fez em 20 cidades do Brasil, em 2 dias, o projeto para que ele pudesse dar um reporte realmente para a diretoria de como estava a situação de todas as lojas. Então, poder de uma pessoa falando mal da marca chega a ter uma ação que envolve diretoria, avaliações e todo o relatório aí para corrigir. Então, realmente, hoje o NPS é importantíssimo, né? Para as empresas que não medem, é importante você medir também. E eu sempre falo que, além de medir, você tem que atuar em cima daquele número. Então, você sabe que tem algum detrator da sua marca. Se você não fizer nada com aquela pessoa, não vai adiantar de nada você ter um indicador só para colocar numa parede. Então, você tem que ter toda uma série de ações que você realiza com quem são os detratores para poder corrigir e resgatar essas pessoas para dentro de casa. Então, quer dizer, aquela perguntinha de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar para um amigo ou parente, que é o INPS, né? Não é INPS não, viu, gente? É NPS, porque a gente fala, né? Mineiro, né? O mineiro, então o ICA até parece que saiu na conversa, mas não teve NPS, né? Então, de 0 a 6 é detrator, 7 e 8 é neutro e 9 e 10 são os promotores. É aquela pessoa que parece até que é dona da empresa, né? Igual a gente vê aí, tem algumas marcas no mercado que o pessoal chega até a brigar por causa delas, né? Tem 2 de telefone, como eles não estão, de smartphone, como eles não estão me pagando para fazer propaganda, eu não vou mencionar os nomes, mas tem 2 que é uma briga. Quem gosta de uma gosta, quem gosta da outra gosta e dá até briga, né, o Bruno? Com certeza, é assim mesmo, gente. E aí uma coisa importante, né, que a Valéria comentou sobre a questão de treinar os funcionários. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem um turnover que normalmente é muito alto dentro das empresas. Aproveitando o termo, né, turnover é essa saída muito grande de funcionários, a rotatividade. A rotatividade. Isso. Então, assim, você tem funcionários novos todos os dias entrando na empresa e é muito difícil você conseguir dar um treinamento de excelência sempre para todos os seus funcionários. Então, por isso, né, que é importante você ir medindo como está o atendimento para que você não comece a perder clientes todos os dias. E um fato importante, né, os números falam também, os números conservadores,
que é de 6 a 7 vezes mais barato você reter um cliente do que você adquirir um novo. Sim. Então, eu vejo muito isso acontecendo, né? As empresas de marketing, todo mundo investe muito dinheiro, tem empresas que colocam novo, né? milhões ali no Google para trazer um novo lead para a empresa e não gasta nada com treinamento, com retenção do funcionário e acaba tendo um ROI, né, que é um retorno sobre investimento, muito menor do que deveria. Então, vale a pena as empresas, com certeza, utilizarem o marketing para trazer novos clientes, é importantíssimo, mas se você trabalhar bem sua base, vender mais para quem já é cliente seu e ainda fazer com que as pessoas te indiquem para novas, é muito mais eficiente. Então, é importante, quando vocês estiverem fazendo o orçamento aí do ano, colocarem que seja 1% ali, né, sobre o faturamento para você reinvestir em pessoas, treinamentos e experiência do cliente. Uma coisa que você falou aí que é interessante é o seguinte, né? Eu vejo muito isso e eu falo com os nossos clientes de mentoria, assim, não adianta você gastar rios de dinheiro para colocar cliente para dentro enquanto seus funcionários estão jogando eles para fora. Né? Então fica aquela coisa, né? Você joga o cliente para dentro, o funcionário joga o cliente para fora. Justamente por conta dessa questão de falta de investimento em treinamento e qualificação de mão de obra, né? De se equipe, dar uma né? dar uma atenção especial para a experiência do cliente. E essa situação, né, do cliente que ele fica na empresa e ele é bem atendido e ele volta, tem uma outra sigla também que a gente gosta de ensinar para a turma, que é o LTV, né? Que é o Lifetime Value, né? Que é o valor do cliente enquanto ele é seu cliente. Ou seja, tem empresas, nós, né, somos clientes, por exemplo, você falou de restaurante aí. Tem restaurante que a gente frequenta há mais de 30 anos, há mais de 20, não é? Sim. Então, assim, quanto de dinheiro, né, nós já deixamos no caixa daquela empresa? E por quê? Porque somos super bem atendidos. Né? Toda vez que a gente vai, a gente é atendido pelo nome, né? A comida é maravilhosa e tal, tudo mais. Aí o que acontece? A gente volta. E é assim, né? A gente compra de quem a gente gosta. Não é isso, Bruno? Com certeza. E aí, o preço não é o que vai definir você voltar no local, porque pode surgir um concorrente ali mais barato. Sim. Realmente fideliza é o bom atendimento, essa pessoalidade que você comentou. Sim. E até juntando um pouco dos dois conceitos, né, pensando no lifetime value, vamos falar, por exemplo, que a empresa tem um ticket de R$100 e ela tenha, né, cliente que uma vez por mês consome dela e esse cliente é um cliente da empresa durante 3 anos. Então, se fizer 100 vezes 12 vezes 3, dá R$3.600. Se a pessoa é uma promotora, ela vai indicar para pelo menos mais 4. Então, 3.600 vezes 4 já dá mais de R$14.000. Se ela é uma detratora, ela vai falar mal para 11. 11 vezes, aí dá quase R$40.000 ali de negativo. Sim. Então, o vendedor, quando ele está no ponto de venda, ele enxerga ali, por exemplo, R$100 essa venda, eu vou ganhar 1% de comissão, estou ganhando R$1, vou atender de qualquer jeito, porque não é esse cliente que vai fazer a diferença. Mas se ele pensar que esse é um cliente que pode trazer 40 mil positivo, ou fazer a empresa perder, ou trazer 14 positivo, ou fazer a empresa perder 40, aí a visão começa a mudar. Por isso que o cliente oculto, ele acaba virando uma cultura dentro da empresa, porque as pessoas criam esse senso de que atendimento é algo que a empresa precisa ter ali na veia, e o cliente oculto vira um fator realmente motivacional para todo mundo. Sim, e é muito bacana isso que você falou de algumas empresas que utilizam e ainda premiando. Porque tem muito empresário que ele acha que o funcionário atender bem e não deixa, de certa forma, ser uma obrigação, porque ele foi contratado, né, muitas vezes para fazer aquilo. Mas quando a gente motiva a equipe, traz aí, né, igual você falou, que seja uma participação no PLE, que seja um bônus, que seja ali um valor na hora. Sejam muito obrigados, já é... Já parabéns, né? Parabéns, muito obrigado, já é uma grande diferença, porque tem gente que nem isso faz. Nem isso faz, a gente vê, né? Mas é um diferencial bacana e uma forma de motivar a equipe, né? Porque não basta a gente ficar falando na cabeça da equipe que tem que atender bem o cliente. Às vezes você até treina, mas é um fator motivacional, né? Que eu vi muito bacana de fazer isso. Com certeza. Né? E premiar. E o exemplo, né? Porque tem vezes que você comenta com um funcionário assim, nossa, você não fez aquilo, você não está fazendo isso. Ele fala, não, eu estou fazendo mesmo.
E aí, quando você mostra o relatório de cliente oculto, né, que ele tem dia, o horário da visita, quem foi o vendedor, o cliente oculto tira foto. A foto hoje na nossa plataforma vai com marca de dia, horário, localização. Então, assim, não é uma tem... prova ali que não Sim. tem como ele contestar. Se o cliente oculto falou, ele realmente fez. Sim. Então, é uma ferramenta que todo mundo acredita, né? No início eles podem até querer questionar alguma coisa, mas depois eles veem que o processo, né, é totalmente correto, que funciona, Sim. que não tem nada mascarado ali. E aí ele começa a realmente fazer uma autorreflexão e falar, eu preciso melhorar isso aqui porque a empresa vai estar sempre monitorando e se eu melhorar eu vou ser premiado e vou receber, né, uma promoção, quem sabe. E aí um pouco do que a Valéria falou, né, que hoje, o básico bem feito já é muita coisa. Então, a gente viveu ali na época da pandemia, né? Todo mundo indo para os negócios online. Sim. A questão era online, tecnologia. Mas aí a gente acabou perdendo um pouquinho disso, né? Que Sim. a gente chegar e falar seja bem-vindo ao local, muito obrigado, volte sempre, qual que é seu nome, atender com cordialidade. Se a pessoa, né, tiver ali, dependendo do atendimento, capacidade de perguntar algo pessoal dela. Então, por exemplo, minha esposa está grávida. A loja que ela entra e que a vendedora chega e fala qual que é o nome, é menino, é menina, ela conquista totalmente. A minha esposa compra muito mais nessa loja do que alguém que não pergunta da barriga dela. Sim. Então, são coisas super interessantes, né? Voltar nesse básico e é onde eu acho que hoje a maioria das empresas estão pecando é de não fazer o básico bem feito. Sim. E a gente, né, igual você está dando esse exemplo aí, é entender, né, que esse trabalho da gente conversar com o cliente, de pesquisar o cliente, é muito mais do que só olhar o atendimento ao cliente, né? A gente falou aqui do atendimento, de treinar as pessoas para elas estarem ali, de ter uma equipe engajada, motivada para poder fazer isso, mas a gente também consegue pegar até os processos, né, Bruno, e melhorar a produtividade muitas vezes da empresa e o resultado com esse pesquisando, né? Com certeza. Então, assim, né, a gente fala muito de atendimento porque é a parte que envolve pessoas, Sim. mas normalmente as pesquisas que a gente faz, ela envolve, a gente até fala que é uma pesquisa omnichannel, porque ela envolve desde a parte online até a parte presencial também. Sim. Tem até alguns cases que a pessoa compra online, retira em loja, então a gente consegue avaliar qualquer processo. Sim. Então, algumas coisas que a gente já viu, muita empresa com telefone errado nas redes sociais, empresa que não tem um Google Meu Negócio com endereço, você clica num link ou no site ou no Instagram, o link está quebrado, e tudo isso já começa a ter uma experiência ruim do cliente, né? Pensando Sim. no funil de vendas ali, né? Que tem a atenção do cliente ali, que é uma das primeiras etapas, então isso tudo já vai prejudicando a experiência. Aí quando ele chega, como que está a visibilidade, né? A vitrine está bonita, está atraente, tem alguma luz apagada, a placa está descascada, aí depois a gente vai entrando, toda a parte de conforto e bem-estar. Então, como é que está o ambiente? Tem sujeira, tem mesa quebrada, temperatura, música, né? Tem algumas Sim. lojas que a gente entra que tem aquela música alta ali, né? Que é um gosto um pouco duvidoso, então é difícil, né? A gente se sente mal, muitas vezes vamos embora também. Sim. Aí tem o fechamento da venda, né? A própria questão de pagamento, igual que você comentou, do cartão, do Pix, do dinheiro. Tem a parte de cadastrar no CRM. Acho que é um tema muito importante também de comentar. Sim. Eu até dou aula na PUC Minas sobre esse tema de CRM e a maioria das empresas, né, colocam um sistema para aumentar as vendas, para fidelizar o cliente, mas chega o atendente do caixa e não pega os dados. Ele não pega data de aniversário, não pega e-mail, não pega telefone. Então, como que você vai ter um CRM bem implementado na sua empresa se você está falhando na etapa final do fechamento? Então, tudo é interligado dentro da empresa e uma última etapa que a gente também pode avaliar é o pós-vendas. Então, tem empresa, né, que tem um processo, por exemplo, ou de enviar um código de cashback, ou de ligar 2 dias depois e ver se a compra foi bem sucedida, se a pessoa ficou satisfeita com aquilo. E aí a empresa também coloca como um padrão, mas na prática a gente vê que mais de 80% dos casos os vendedores não estão fazendo pós-venda. Então, tudo isso complementa a experiência do cliente de uma forma completa, Sim. falando de um varejo mais tradicional. Mas tem negócios que têm etapas muito diferentes, né? A gente Sim. já fez projetos, por exemplo, que o cliente oculto ele tinha que adquirir um plano de saúde, ficar durante 3 meses com o plano de saúde
e avaliando todas as etapas, todos os aplicativos, os médicos, as terapias, tudo. Então, vai depender de cada perfil de cliente. Entendi. O que eu comento muito, né, é que não existe nenhuma empresa que não possa nos contratar. Porque toda empresa tem cliente, toda empresa tem vendedor e toda empresa precisa aumentar o seu faturamento e entregar uma boa experiência. Então, acaba que a gente atua em todos os segmentos hoje. Bruno, me deu uma curiosidade grande aqui na hora que você foi falando aí dos segmentos. Se não pudesse, não precisa de falar o nome da empresa e tudo, mas qual que foi a empresa mais, vamos dizer assim, que vocês fizeram o trabalho mais esquisito, ou tipo assim, nossa, mais diferente, sabe? Sim, olha, vocês fizeram. A gente já teve que avaliar uma funerária, então foi bem diferente, né? A experiência não, poxa vida, vamos pensar, né? Avaliar uma funerária. Quer dizer, o defunto você não vai conseguir avaliar, né? Não sei, né? Não sei, né? A não ser que ele tenha lá um cliente oculto médium, né? Mas nossa, é um negócio assim, né? É difícil, né? Porque, tirando a brincadeira agora, né? Mas você vai ter que conversar com a pessoa, né? Que passou por uma experiência que, por mais que poderia ser ótimo do funerário, mas a pessoa, né? Como é que é isso? Né? Não, desafio gigante, né? Mas a gente está aqui para aceitar desafios. Né, gente? Mas assim, foi um projeto super bem sucedido no final, a gente conseguiu insights muito interessantes. Olha só. Né? Então, assim, tinham situações que foram muito legais, porque quando a empresa nos contratou, ela falou assim, isso daqui você nem precisa avaliar, que eu sei que é nota máxima. E a gente falou, não, vamos colocar até para você ver a nota máxima e premiar. E aquele foi o pior ponto observado como um todo. E aí ele falou, não é possível. Eu já vivenciei a experiência, eu achei isso ótimo. Só que a gente viu que o problema estava na comunicação. Quem chegava nessa etapa do processo achava espetacular. O problema é que mais de 80% dos clientes ocultos não chegaram nessa etapa do processo. Eles não sabiam que esse era um benefício que oferecia. Então é muito interessante isso, né? A gente fala muito também que uma coisa é o dono da empresa falar, eu sei quais são meus erros. A outra coisa é, desses erros, ou até dos acertos que você acha, o que está perceptível na visão do cliente. Então o cliente ele vai enxergar muito mais coisas ali, né, e vai ser o que realmente impacta na experiência dele. Dependendo se você está super preocupado, né, com, sei lá, uma nota fiscal dentro da sua empresa, isso que está te tirando o sono, mas o que está tirando todo o seu faturamento ali é que você tem um problema ali no caixa que está agarrando a fila e que aí ninguém está conseguindo pagar e você está perdendo clientes. Sim. Então é importante entender na visão do cliente quais são os maiores gaps que a empresa tem. Sim, e isso que você está falando é interessante, pessoal que está aqui, né, ouvindo. Igual eu falei, a gente já contratou, né, a seu cliente oculto aí, em uma empresa, a gente fez 2 trabalhos recentes, né, e foi muito interessante porque no primeiro, ninguém na empresa sabia que eu tinha contratado. Ninguém ficou sabendo, né? Nem o presidente da empresa. Nem o presidente da empresa não sabia. E aí foi assim, para ser realmente uma coisa, vamos dizer, oculta. Ter um resultado oculto, mas assim, verdadeiro do que realmente estava acontecendo ali no dia a dia, né? E aí, o presidente que não sabia, ele gostou tanto que ele encomendou uma pesquisa maior para poder ter uma amostragem maior, né? Sim. E na semana passada, inclusive, a gente está trabalhando, que é o que você falou, em cima do plano de ação de melhorias. Legal. E o que você falou, tem coisas que pra gente não daria, vamos dizer, a gente pensou, né? De estar ali, mesmo no dia a dia, com o cliente, daria nota baixa, e outros que a gente nem... e deram notas altas, e outras coisas que a gente falava, esse aqui vai ser ok, deu nota baixa, né? Então, assim, é uma forma, eu falo, a gente que é empresário tem que estar preocupado também em sempre estar melhorando. Porque tudo tá bom, nunca vai estar, gente, sim, né? Mas o tempo todo, os problemas, inclusive de atendimento ao cliente, numa entrega, mudam as pessoas. Se a gente não tem, né, um sistema de processo muito bem feito, de treinamento, vai impactar, né? E ficou muito claro isso, a gente vê. Nós estamos lá, trabalhando em cima do plano de ação, em cima das respostas aí que a gente tem. Eu queria perguntar para o Bruno uma coisa que é assim, sim, do ponto de vista objetivo, né? Algum resultado que uma empresa teve, por exemplo, que estava ruim
e ela fez o cliente oculto, ela foi lá e trabalhou em cima daquilo e o resultado dela mudou. Você tem alguma... Sim. Assim, sem citar a empresa, né? Claro, Sim, claro. Mas assim, a gente já teve empresa que nos contratou, aí no primeiro ciclo, mais de 90% das atendentes não ofereciam um item adicional. Então a pessoa chegou para comprar, por exemplo, né, um self-service, vamos supor, e não oferecia o chocolate ali no final da alimentação, como um exemplo só. E aí depois que fez o cliente oculto, a gente conseguiu transformar esse número ao inverso. Mais de 90% passou a oferecer o item adicional. E aí com isso a empresa aumentou em mais de 80% o ticket médio dela. Então esse é um dos principais pontos que eu vejo hoje em dia, que as empresas deixam escapar muito dinheiro. Até usando o exemplo do self-service. Eu, depois do almoço, eu fico doido para comer um chocolate, um doce, uns chicletes. Mas eu tento não comer, né? Até por questões estética, de saúde, tudo mais. Mas se a pessoa me oferecer, eu ver aquele Você produto... já tá né? doido para alguém te oferecer. Só né? empurrãozinho, né? E ainda se mostra, fala que Só tá com uma empurrãozinho. promoção, fala que tá com alguma coisa, eu vou consumir todos os dias. Sim. Então, assim, é por falta de oferecer que as empresas perdem muito dinheiro. Eu acho que é ele que gosta muito da Dijane lá, dos bolos do Ronaldo, não gosta não, das tortas. Gente, eu gosto mais de doce. Nossa senhora. Agora na Páscoa, então, foi complicado. Fez a festa, então. Né? Fez a festa. Rapaz, você acredita que eu ganho um ovo de Páscoa e eu termino de comer ele na Páscoa do ano seguinte? Não, pode me dar o ovo. Eu ponho no guarda-roupa lá. Já aconteceu na geladeira, de ficar quase um ano. No guarda-roupa, na geladeira. Sabe aquele chocolate que fica até branco? Ele é ao leite, mas ele fica branco? Porque o tempo vai passando, ele vai dando uma capinha branca assim, né? Não sei. Acho que é de velho mesmo. É de temperatura. Né? Temperatura assim. e tal, tudo mais. Mas eu sou desses, né? Porque eu gosto de doce assim, não resisto a um pudim. Muito né? bom. O pudim é uma coisa, mas como eu não olho para ele Não é todo muito santo doceiro. dia, né? Uma vez por mês, sei lá, acho que vai. Ô Bruno, esse negócio é muito interessante, né? Você falou aí de o empresário deixar dinheiro na mesa, né? E essa postura que você consegue demonstrar para o seu cliente, que ele acha que está sendo feito lá na loja ou no atendimento telefônico dele, ou em qualquer que seja a maneira como ele vende, eu falo que até na venda do e-commerce você consegue oferecer algo a mais, né? Demais. Eu vejo que os sites assim mais eficientes, né, mais eficazes em venda, o que acontece? Eu adoro pescaria, né? Então, assim, vira e mexe, eu entro na internet e compro alguma coisa para mim, nem que só uma coisinha pequenininha ali de R$10, R$20, uma isca, uma coisa, eu compro. E os melhores sites, o que eles fazem, né? Eles já põem na minha frente algo parecido com aquilo, ou que complementa e tal, tudo mais, que é esse trabalho aí, né, que o funcionário ele deve fazer. E olha só, gente, né, você que está aqui nos ouvindo, empresário, 80% a mais de faturamento só porque o seu funcionário passou a oferecer um item adicional para o seu cliente na hora de fazer a venda. Isso é muito importante, né? É muito importante. Então, esse trabalho que o Bruno faz com a empresa Seu Cliente Oculto, ele é muito importante, porque a gente está lutando todo santo dia para faturar mais, né? Para manter as empresas abertas, para crescer, para se desenvolver. E não dá para ficar deixando dinheiro em cima da mesa, né, Bruno? Com certeza. E a gente atua muito, né, no segmento de franquias. Por que a gente atua muito no segmento de franquias? O consultor de campo, né, que é aquela pessoa que vai visitar unidade por unidade, principalmente pós-pandemia, ficou muito caro. Viagem hoje é caro, hospedagem, Sim. alimentação, transporte. Então, o que as empresas fazem? Colocam um cliente oculto para avaliar todas as unidades da franquia sempre, e aquela unidade está com algum tipo de problema, ele vai e realmente envia o consultor para dar uma consultoria e para poder ver uma melhora no resultado. E aí bate muito, né? A gente tem o quê? Uma rede com 300 franquias e você vê que tem 100 performando muito bem, 140 ali numa média e tem 60 que estão muito mal. Então, o que explica? Dentro de uma mesma rede, com o mesmo produto, você ter gente muito acima da média, gente na média e gente abaixo. É realmente o trabalho do franqueado e de toda a equipe dele. Então, quando a gente vai fazer uma correlação, a gente vê que o quê? Aquele franqueado que segue o cliente oculto, que tem uma nota alta no cliente oculto, que segue os procedimentos, ele está naquele top ali de quem vai estar acima da média. Então,
Então essa correlação é muito importante. Então a gente fala, né, tudo é trabalho, quanto mais gente trabalha, mais sorte a gente tem. Sim. Então é exatamente isso. Quem trabalha direito o ponto de venda e tudo que envolve, né, você até citou a questão do e-commerce, que é interessante, porque a gente pode avaliar toda a parte de UX, né, de experiência do usuário ali no site, a gente pode avaliar erros, a gente já viu, por exemplo, avaliações que a gente fez, que a tabela de frete estava totalmente errada, que tinham CEPs que o cliente oculto colocava o endereço e falava que não entregava para aquele endereço, mas entregava, falhas na etapa de pagamento, aí depois, né, depois da compra, quando estava chegando o produto, era prometido em 5 dias, estava recebendo em 10, se o cliente chegava e tentava fazer uma troca, porque a gente pode avaliar também essa etapa, não seguia nada que o site prometia, era um processo totalmente burocrático e que gerava muito estresse. Então, num site, a gente também consegue avaliar isso. Então, fica muito nítido, né? Por que tem site que vende muito, por que tem site que vende menos também. Então, essas diferenciações sempre tem uma correlação com a nota do cliente oculto. Bacana. Demais. E assim, você estava falando aí, eu pensando, né? A importância que é da gente ouvir o cliente para poder melhorar não só o atendimento, mas melhorar a empresa. Uma das minhas empresas, né, Odeção, tem 34 anos. A gente começou no ramo de bombonier. A gente vendia bala, doce, chocolate. E aí a gente falou assim, os próprios clientes começaram a pedir outras coisas. E a gente foi colocando. E logo depois disso, a gente já falou assim, o que mais que a gente pode colocar? E aí a gente fazia pesquisas com clientes. E chegamos a ser um atacarejo hoje, aumentando linhas ao longo do tempo, né, André? Ouvindo o cliente, ouvindo essa questão do atendimento. Não tinha seu cliente oculto, né? Porque já tem 34 anos, vocês têm 4. Mas a gente já utilizou outras metodologias de pesquisa, às vezes até interno mesmo, para poder ouvir o cliente, para poder medir atendimento. E é importante, né, a gente ter essa proximidade. E o próprio cliente, que às vezes é um cliente que... Por exemplo, num cliente oculto aí pelo telefone, vocês fizeram isso também pra gente. Às vezes com clientes que deixaram de comprar, ele te fala por que ele deixou de comprar, você ajusta um processo e ele volta. Sim. Né? Então é muito importante e consegue, essa questão de ouvir. Com certeza. E consegue até colocar na pesquisa, né, alguns dados também de mercado. Sim. Então você pode colocar, por exemplo, assim, qual hoje que é, né, o supermercado, por exemplo, que você gosta de consumir, o que te motiva a consumir desse supermercado e não de outro. Então a gente consegue, né, incluir perguntas que são mercadológicas também dentro da metodologia de cliente oculto para entender a fundo o que o consumidor está pensando. Então tem essa parte que fica ainda mais completa a pesquisa e que a gente consegue incluir. Sim, e tem mudado muito, né, os hábitos também de compra, de consumir em qualquer segmento. E é uma forma de estar vendo aí o que o cliente está querendo também. Porque eu falo empresário, muitas vezes a gente quer moldar a empresa naquilo que a gente gosta, da forma que a gente quer, que a gente acha que é melhor. Mas será que o que eu quero, o que eu gosto é o que o meu cliente está querendo, né? Com certeza, por isso que a gente sempre entra muito na questão da persona. Então a gente pergunta para a empresa, quem hoje que é a sua persona, quem que consome aqui? Por quê? A gente vai enviar um cliente oculto que está dentro da persona. Então, assim, né, se você vende um item de luxo para pessoas mais velhas, a gente não vai colocar um cliente oculto que tem 18 anos e que não tem nem emprego, não tem nem estágio. Então, isso é muito importante. Você tem que ouvir exatamente a pessoa que é do seu público. Sim. E uma história até legal, né, que um dos meus sócios, o irmão dele mexia muito com eventos. E aí o irmão chegava e falava assim, e aí, gente, como é que foi o evento? Como é que foi a festa? Todos os amigos falavam o quê? Não, foi ótimo, bom demais. No fundo, tinha várias falhas. Teve evento que tinha cerveja quente, teve evento que teve problema de atendimento, segurança estava mal-humorado. Só que você não fala isso para um amigo seu. Todo mundo que pergunta alguma coisa, você vai falar, não, bacana demais, muito bom, continua assim. Você não tem essa intimidade. Apesar de você ter intimidade, né, acho que isso gera ainda mais a questão de você não falar. O legal do cliente oculto é que ele é imparcial. Então as verdades vão chegar, né, até o ouvido das pessoas, porque eles não têm nada a ganhar mais ou perder se falar bem ou mal da empresa. Então é importantíssimo esse lado, né? Tem muita gente que fala, não, eu chamo meus parentes aqui e vejo se está bom ou não. Gente, seu parente não vai te contar ali, e além de não ter todo o nível de detalhamento, não ter um relatório, não ter o feedback. Então é muito importante isso da pessoa que
pede opinião para amigos. E tem até um outro dado que eu acho que dá para a gente complementar, é que para cada pessoa que tem uma experiência ruim, 26 permanecem em silêncio e apenas uma vai efetivamente reclamar. Sim. Então, tem empresa que já falou pra gente assim, não, mas eu vendo tanto e eu só tenho 10 reclamações no Reclame Aqui por mês. Se você tem 10, você teve 270 pessoas com uma experiência ruim. Então, você está descobrindo ali só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que faz você perder cliente todos os dias. Então, esse é um dado que eu gosto também, né, que mostra o tanto que é importante você ouvir o cliente. E uma outra questão, né, antigamente era muito comum você deixar um papelzinho ali em cima do balcão, né, para a pessoa preencher. Mas é completamente diferente. Primeiro que no balcão você vai perguntar 3, 4 coisas. A pessoa, dependendo, preenche de qualquer jeito. Tem várias empresas que colocam até uma premiação, né? Ah, preencha isso e ganha um cookie. A pessoa preenche ali de qualquer jeito para ganhar só para poder ganhar. Só para realmente, né, ter ali. E a grande maioria não vai pegar e vai preencher. Então, o cliente oculto, a gente já fez um trabalho que tinha 1000 perguntas no questionário. Era para avaliar uma rede hoteleira. Então, assim, era no mínimo do mínimo detalhe. Se teve 1 minuto de atraso na entrega de qualquer prato, em todas as alimentações que a pessoa teve. Então, é muito, muito mais profundo. A gente fala que além de quantitativo, que dá para a gente extrair essas porcentagens, né, de 80%, 90%, ele é bastante qualitativo também e vai medir a experiência de uma forma bem completa. Cara, eu queria agora entrar num tema um pouco mais delicado, né? Que é o seguinte, concorrência. Vamos fazer agora um cliente oculto para avaliar a concorrência. Como que funciona isso? É muito legal de avaliar a concorrência também. Tem até uma frase que a gente comenta muito para as empresas, né? Que você está sendo avaliado agora. Pode ser por você mesmo ou pelo seu concorrente. Mas que você está sendo avaliado, com certeza você está. Então, a concorrência a gente pode fazer tanto no B2C quanto no B2B. B2B é quando uma empresa vende para outra empresa. Então, quando a gente faz a avaliação de concorrente, o cliente oculto ele vai avaliar tudo sem saber quem foi a empresa contratante. Então, vamos supor, né, que eu chego e falo, eu quero avaliar, além de ser o cliente oculto, meus 5 principais concorrentes. O cliente oculto vai entrar, ele vai falar que quer receber uma proposta, uma apresentação da empresa, e ele vai avaliar realmente todas as etapas dessa experiência dele. E no final, a gente entrega para a empresa um quadro totalmente comparativo de como que cada empresa está situada no mercado. Ó, a empresa X está com melhor atendimento, a empresa Y foi a que demorou menos tempo para enviar a proposta, ela demorou 2 dias, enquanto teve empresa que demorou 18 dias, a empresa Z é a empresa que tem o menor preço do mercado. Então isso é uma ferramenta importantíssima, porque você consegue mapear todo o mercado e além dos concorrentes, você mapeia você mesmo. Então você sabe exatamente em qual quadrante que a sua empresa está comparado com o mercado. E o mais interessante de tudo, né, que eu sempre gosto de falar, o cliente oculto, ele é um lead também da empresa. Então imagina, né, falando de um projeto B2B, que a persona da sua empresa seja o RH de uma empresa que tenha mais de 20 funcionários. Essa pessoa vai fazer o cliente oculto para avaliar todas as empresas, ele vai falar, na opinião dele, qual que ele contrataria e por quê, e aí você pode obter todas aquelas informações e efetivamente fazer uma proposta para você fechar com aquele cliente oculto. Então a gente tem case, né, que não era de concorrência, mas que o cliente oculto gostou tanto da experiência que ele comprou um apartamento durante a avaliação dele de cliente oculto. Então essa empresa pagou 100 anos de cliente oculto, porque ela conseguiu, né, pagando um valor bem pequeno para a gente fazer a avaliação, encontrar um lead que comprou um apartamento dela. Então não é o principal benefício, mas além disso a gente está levando leads para a empresa e lembrando o conceito que a gente falou agora há pouco, que esses leads, junto com o lifetime value deles, podem trazer, né, um retorno muito grande para todas as empresas. Então é algo extremamente interessante também. Olha que bacana, né? Então quer dizer, com o trabalho do cliente oculto com a concorrência, eu vou ter uma visão clara de como que eu estou posicionado com a minha empresa no mercado em comparação aos meus concorrentes, né? E ainda abre a possibilidade, de repente, de eu fazer um negócio. Outra coisa interessante que um dia você me contou é que tem muito projeto de cliente oculto que sai de graça, né? Porque, por exemplo, né? Eu me lembro de um exemplo que você deu. Eu falei assim, nós demos R$50 para a pessoa consumir, R$100 para a pessoa consumir no restaurante.
Só que ela foi com R$100 para ela consumir, ela levou o marido, levou os filhos, levou a mãe, não sei o que, tá, a conta deu 500. Sim. Né? E ela, com o 100 que ela tinha, ela usou o 100, mas levou mais. Então, quer dizer, acaba que numa dessa aí fica... Né? Não é sempre que acontece, mas pode, né? Claro, mas eu já tive notícia de gente que foi fazer um projeto de cliente oculto para você, que eu indiquei a pessoa, sabe? E que ela chegou na loja, ela comprou muito mais. Mas tem mesmo. Uma colega nossa, amiga nossa, lá de Vitória, no Espírito Santo, sabe? Ela falou. Mas tem isso mesmo, gente. E o que é o nosso recorde até hoje, dessas avaliações, até legal explicar que tem 2 tipos de avaliações. Uma é que o cliente oculto recebe um valor de reembolso, né? Por exemplo, R$100, e tem outra que ele recebe um valor de pagamento porque ele não vai chegar a efetuar a compra. Né? Pode ser ou uma avaliação de concorrência, ou uma avaliação do apartamento, por exemplo. Aí nesse caso ele recebe um pagamento. Mas o nosso recorde é um cliente oculto que tinha R$100 para gastar e ele gastou R$1.822 em uma única visita. Então a gente fala, né, que foi mais de 1.700% de cashback extra que essa empresa ganhou com essa avaliação do cliente oculto, além do case do apartamento, né? Que aí é muito esse mais... Esse aí não tem nem... Esse daí acho que é insuperável, né? Então é muito bacana isso, né? Sai muitas vezes de graça, fora tudo que a gente proporciona, né? O NPS. O dono dessa empresa, ele falou, seu Bruno, o negócio tem 10 anos de trabalho contratado aqui. Mas nós estamos já há 3 anos já com essa empresa. Já há 3 anos já, né? Com certeza, porque o retorno, né? Bacana, Bruno, demais. Eu falo, é muito importante a gente estar o tempo todo, né, falando aqui com os nossos espectadores aí, que são a grande maioria empresários e empresárias, dessa importância de produtos, de serviços, que às vezes a gente não conhece e que ajudam muito aí no desenvolvimento do nosso negócio, na melhoria de resultado, que é o que a gente trabalha, né, aqui na mentoria, por isso que a gente tem vários parceiros, indica. A gente fica naquela correria, às vezes, do dia a dia e não para poder olhar. E se para também, nem sempre a gente está com a visão correta, né? Igual eu tô vendo ali, né? A marquinha do seu cliente oculto é a lupa, né? Não é isso? É a lupa, isso mesmo. É a lupa, porque a gente precisa, né, de buscar. É o detetive ali, né? A gente fala, é o olho do dono, é o detetive que tá ali, né? Para te falar tudo que acontece dentro da sua empresa. Então é um lado muito interessante. Eu até postei recentemente no LinkedIn, né? Eu não sei se vocês viram, o CEO da Uber, ele foi e ficou uma semana rodando no carro dele, né? Como motorista, ele fez mais de 100 corridas para ver o que tinha de problema, tanto do motorista, quanto da plataforma, quanto do usuário. E aí eu até puxei que o dia do salário do CEO da Uber é R$2,5 milhões de reais. O dia. O dia. Então imagina, né, o tanto que é valioso o dia dele para ele ir fazer esse tipo de trabalho, né? Com certeza. Se ele conhecesse a nossa empresa, você pagaria muito menos que isso. Pra fazer. Ele ia economizar. Ia economizar demais, ainda ia ganhar um motorista e um cliente frequente. Mas assim, por que eu gosto de falar isso também, né? Às vezes o dono, normalmente é o salário mais alto da empresa. Sim. Ele vai e ele fala assim, não, eu tenho uma rotina que eu vou rodar todas as lojas sempre. A hora dele é muito cara para ele fazer isso. Ô, Bruno, você me lembrou de um negócio, você vai sair daqui com uma referência. Eu tenho um amigo empresário que ele pega foninho de ouvido. E ouve todas as ligações. E ouve todas as ligações do time dele todo dia. É seu cliente? Amigo meu. Ah, amigo. Eu não sei quem é, não, mas tudo bem. Depois você me conta. Eu não sei que ele faz isso. Mas, eu vou te dar uma referência para você poder entrar em contato com ele. Mas é isso, gente. É muito caro a hora caro, nossa, é lógico o nosso que é caro, tempo. Né? E aí algo, né, que a gente quis trazer para a empresa desde o início é esse lado de consultoria também. A gente não é uma consultoria, a gente não chega a aplicar as mudanças na ponta. Sim. Mas o que a gente faz? A gente tem toda a inteligência, a gente tem a plataforma que nós desenvolvemos e a gente entrega na apresentação de resultados o plano de ação que a Valéria comentou. Então, a gente sabe que o tempo hoje é valioso. Se a empresa for contratar uma pesquisa, eu já recebi pesquisas no passado de 1000 páginas. Sim. Ninguém vai ler aquelas 1000 páginas de pesquisa. Então, a gente já entrega algo consolidado para que você, né, em 40 minutos de apresentação, receba aquilo e já saia com o plano de ação aplicando. Então, o nosso tempo é algo muito valioso e a gente gosta de prezar por isso
para os empresários. Com certeza, a gente que é empresário hoje precisa de metodologia, ágil, de conteúdo, de ferramentas práticas, né? E implementação rápida, gente, porque tempo é dinheiro, não tem jeito. Tem gente que fala que é dinheiro, que não é dinheiro, mas é dinheiro. É dinheiro, muito dinheiro. E é o que você falou, né? O salário do dono geralmente é o maior, quando não é, tá errado, ele tá trabalhando errado e aí tem como, né, mapear. Com certeza. Bruno, bacana demais, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente. É muito bom sempre conversar com você, com a turma lá também do seu cliente oculto, que ajuda aí tantas empresas, né, a crescerem, a vender mais, a alavancarem seus negócios, assim, né, André, como a gente aqui no EVEX, viu? Obrigada aí pela sua presença. Muito obrigado, né, vocês aí pelo convite, né, sucesso aí o podcast de vocês, né, continuem sempre assim, além das empresas também. Quem quiser, né, conhecer mais do cliente da nossa empresa, pode entrar no nosso site, tem tanto um espaço para o cliente oculto se cadastrar e ganhar renda extra, até um dado atualizado nosso, ano passado a gente distribuiu mais de R$1 milhão em renda extra para as pessoas. Então a gente até saiu na Me Poupe recentemente como uma das melhores formas de renda extra para o ano de 2023. E também a empresa, né, tem um espaço lá para contratar, para poder ter uma conversa com o nosso time comercial. A gente atende super rápido, né? Não pode a gente falar de experiência do cliente e demorar para enviar uma proposta. Sim, então a gente tem todo o atendimento, estamos preparados aí para ajudar todo mundo. E um sonho nosso é a gente ser mais bem atendido no Brasil como um todo, né? Então, eu já tive inúmeras experiências frustrantes de atendimento, acredito que todas as pessoas no país, todos os dias têm, e é um sonho chegar e falar, não, o Brasil é uma referência de atendimento, aqui você pode ir em qualquer lugar que você vai ser bem atendido, é uma das coisas que a gente quer proporcionar, é a experiência de atendimento, melhorar cada vez mais, trazer a renda extra para essas pessoas e a rentabilidade para o empresário. Então, são os 3 pilares da nossa empresa. Muito obrigado aí pelo convite, viu? E aproveita, Bruno, né, que nós temos o nosso momento jabá aqui para falar como que as pessoas, os empresários que estão aqui nos ouvindo, assistindo também pelo YouTube, podem te encontrar seu cliente oculto para poder contratar o serviço de vocês. Não, combinado. É só acessar nosso site, seuclienteoculto.com.br, aí tem tanto uma ficha de lead, quanto tem também o botão do WhatsApp, nosso e-mail, todos os nossos canais ficam super abertos. Quem quiser me encontrar no LinkedIn também, Bruno Vasconcelos Cabral, meu LinkedIn. Eu compartilho muito conteúdo também interessante sobre a experiência do cliente. E vai ser um prazer receber todo mundo aí. A gente quer ajudar o empresário a melhorar cada vez mais seu negócio. Bacana demais. Bacana. Pessoal, a gente então vai terminando aqui o 46º episódio aí com o seu cliente oculto. Se você pegou aí, às vezes, e não ouviu tudo, volta. É um podcast para você ouvir 2, 3 vezes, né, André? Mapear, fazer um plano de ação e do que fazer, né? E contratar aí seu cliente oculto também, gente, porque é bom. Eu tô falando disso, isso não é uma coisa que a gente faz geralmente aqui nos nossos podcasts, mas eu sou cliente, né, do Bruno, e realmente é um trabalho fantástico, viu, Bruno? Parabéns. Muito obrigado, por isso. Viu? Fico muito feliz. Pois é, pessoal, lembrando aí, toda quinta-feira sai um episódio novo do EVEXcast. Estamos também aí no Instagram, no meu perfil, Valéria.Bax, do André Bax, underline oficial. Estamos no LinkedIn, o podcast ele também é disponibilizado o vídeo no canal do YouTube. Pode ser que você esteja aqui assistindo a gente e é isso. Pois é, então até a próxima. Obrigado, Bruno, e vamos para cima!